Bom, nessa aula a gente vai ver sobre rítmica e sobre as células rítmicas. Tá? Essa parte da aula é uma continuação da aula anterior, que a gente abordou sobre as divisões, as subdivisões no caso, né? A gente aprendemos lá naquela aula que o pulso, o tempo, ele pode ser subdividido em partes menores, né? E que essas partes menores elas têm o mesmo tamanho, né? O mesmo valor. Né? E aí a gente aprendeu sobre a subdivisão binária, a subdivisão ternária e a subdivisão quaternária. Dentro dessas subdivisões, a mais importante é a subdivisão quaternária. Então, tudo que é feito de ritmo, né, e até o estudo de rítmica é baseado na estrutura da subdivisão quaternária. Né, nesse grupo aqui que a gente chama de grupo de semicolcheias. De 4 semicolcheias, né? Temos 4 semicolcheias. Né? Esse grupo de semicolcheias, né, ele, dentro dele, dessa estrutura aqui, ele se fragmenta, né, ele se desdobra. Né? É possível ele se transforma em variações, né, que são o que a gente chama de célula rítmica, que são o quê? São essas figuras aqui, ó, né? Essa aqui, essa. Depois continua aqui. Né? Todas essas células rítmicas aí, a partir dela, do entendimento que a gente tem dela, da compreensão, da percepção dela, a gente começa a construir os ritmos, né? Então, conforme a gente vai aprendendo, assimilando cada uma delas, a gente desenvolve a questão da audição rítmica, né? E aí isso que permite a criação de ritmos, né? Você desenvolver ritmos, né? E também aprender ritmos, né? Então tudo que é construído de ritmo é baseado nessas estruturas aqui, nas células rítmicas, né? O conjunto delas, né? E as suas combinações, né? Todas as combinações, que são muitas combinações. Né? Elas podem ser infinitas, né? Essas combinações. E aí, aqui eu queria demonstrar para vocês, primeiro nessa primeira parte aqui, essas 4 primeiras, tá? Que são essas aqui. Essas células rítmicas, vocês podem perceber que cada uma ela está num tempo, né? Numa localização dentro do grupo de semicolcheias. Então nós temos a primeira que está no tempo 1, depois nós temos a segunda no 2, o contratempo no 3, né? E depois a semicolcheia aqui no 4, né? Que é a quarta semicolcheia, a gente chama. E aí, esse grupo, ele dentro dessa estrutura, né, o que é possível de variação, ele é o grupo que a gente denomina de uma nota, né, que você executa apenas uma nota dentro desse grupo aqui. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, fazer um exemplo usando o metrônomo, tá, de como que funciona esse grupo aí, esse primeiro grupo de células, né? Eu vou usar aqui um metrônomo para a gente fazer. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Bom, a gente fez a sequência. Primeiro eu fiz a subdivisão quaternária e depois eu entrei. E aí eu fiz em sequência. Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E a última, tá? Bom, agora a gente vai ver o grupo de duas notas, né? Composto de duas notas. O grupo composto de duas notas, o primeiro deles é esse aqui, né? Ele é o par de colcheia, né? O par de colcheia, na verdade, ele é a pulsação, ele é a subdivisão binária, tá? Aquela subdivisão binária que a gente já viu, que ele tem o tempo e tem o contratempo. Então ele é bem simples, né? E aí o próximo grupo, ele tem uma pausa em cima do 1. Depois nós temos uma figura de colcheia. Essa figura de colcheia ela está cobrindo o 2 e o 3. Ela está equivalendo a esses dois. E depois por último nós temos a figura da semicolcheia, a quarta semicolcheia aqui no 4. Tá? Aí o próximo grupo ele é composto ele acerta o primeiro tempo, depois ele é o segundo, acerta o segundo, e aí você tem uma pausa, que a pausa é silêncio, né? E aí ela tem o silêncio no 3 e no 4. Esse grupo aqui. Aí o próximo, nós temos uma pausa em cima do 1, silêncio. Depois nós temos o 2, uma figura no 2. E depois nós temos a figura aqui em cima do 3. E aí essa figura aqui ela é uma colcheia e ela está cobrindo ao 4 também, né? Está equivalendo ao 4 também. Tá? O próximo aqui, ela tem uma pausa de colcheia. E essa pausa ela cobre o 1 e o 2. Então silêncio, então, no 1 e no 2. Depois ela vai acertar o 3 e o 4. A terceira semicolcheia e a quarta semicolcheia. Na verdade essa figura aqui ela é uma inversão dessa, né? Aí o próximo grupo aqui, ele apresenta um ponto, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas ele tem um ponto. Esse ponto aqui é o ponto de aumento. Da mesma forma que eu apresentei para vocês lá na figura da semínima, o ponto de aumento na figura da semínima, ele também pode ser aplicado para as outras figuras. E aí ela sempre serve para acrescentar um valor a mais na figura, né? Então aqui no caso da colcheia, ela está acrescentando mais uma figura de semicolcheia. Então ela geralmente ela vale 2, né? Então, por exemplo aqui, né? Então, por exemplo, aqui ela está cobrindo o 1 e o 2, depois a outra ela do 3 e o 4, certo? Aqui, no caso da colcheia, como ela teve ponto de aumento, então ela cobre o 1, o 2 e o 3. Então a duração dela vale isso, né? Então cobre o 1, o 2 e o 3. E por último nós temos a figura da semicolcheia, a quarta semicolcheia, né? No final. Bom, eu vou fazer executar a sequência para vocês ouvirem, tá? Sequência de todo esse grupo aí. Um, dois, três, quatro.
Bom, então a execução de cada uma, fiz todas em sequência, é do grupo, né? Primeira é essa, segunda é essa, terceira, quarta, quinta e a última. Tá? Então, esse é o segundo grupo de duas notas dos grupos de semicolcheia. E aí nós temos o último grupo, né, de células, que a gente é o grupo que ele é composto de 3 notas, né? Então ele ocupa 3 notas daquelas 4 que é possível dentro da divisão quaternária, subdivisão quaternária. Então esse último grupo aqui ele é composto de 3 notas. Então esse primeiro grupo aqui, tá? Ele acerta o primeiro, o segundo e o terceiro tempo, os terceiro semicolcheia. Depois nós temos o segundo grupo, que ele acerta a primeira, a segunda e depois a quarta semicolcheia. O terceiro, ele acerta o primeiro, depois a terceira e a quarta. E o último, ele entra com uma pausa e acerta o segundo, o terceiro e o quarto. Esse é o grupo de 3 notas, né? Esse grupo aqui. Então eu vou fazer a demonstração para vocês ouvirem como que é. Vou fazer a subdivisão, depois eu entro na sequência com cada um. Um, dois, três, quatro e... Então, esse último grupo ele é bastante, ele preenche também, né? Ele quase preenche toda a estrutura, né, da subdivisão quaternária, né? Mas aí a diferença é que ele não tem uma nota das 4, né? Aquelas 4 lá você executa sempre 3, né? Em lugares diferentes, né? Então, esse é o conjunto que a gente chama de células rítmicas, né? Todos esses grupos a gente chama eles de células rítmicas. E aí as combinações deles todas, que são infinitas, né? Depende depender da fórmula de compasso que você for usar e a quantidade de compasso, essas combinações elas podem ser infinitas. A combinação desses grupos. Esses grupos eles podem ser usados em qualquer fórmula de compasso. Então, compasso simples, né? Ou seja, compasso que tem uma subdivisão binária e quaternária, né? Então, esses grupos podem ser usados. Então, por exemplo, você pode usar uma fórmula de compasso binária, aquela de 1 e 2 de 2 tempos, a fórmula de compasso ternária de 3 tempos e a fórmula de compasso quaternária, né? 4 tempos. E aí você começa a entender como é que funciona os ritmos, né? Fragmentos, ritmos, e até as frases musicais também, né? Porque os músicos, o pessoal que estuda música, eles fazem primeiramente esse estudo aqui que a gente está fazendo, de entendimento das células rítmicas, né? E aí a estrutura rítmica. E aí eu vou pedir para vocês, né? Eu vou fazer para vocês um exercício, para vocês
treinar essas células, todas elas, tá? Da forma que eu apresentei aqui no vídeo. Bom, para nós finalizarmos a nossa aula de rítmica e células rítmicas, eu vou mostrar para vocês a adaptação aqui para aquela escrita da percussão corporal, né, que é a escrita de quadrinhos, né, ou quadrículos, né, adaptação. Então ela segue, você coloca, né, os números, né, aqui, 1, 2, 3, 4, e depois você vem marcando aonde que corresponde cada uma daquelas lá, né. Então aqui tem um exemplo, né, que eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês aqui, o grupo de uma nota, né. Eu falo grupo no sentido desses aqui, né, todas essas variações. Depois você tem o grupo de 2 notas, depois o grupo de 3 notas, e aí todas as possibilidades, né? Então essa maneira assim, ó, é mais simples, mais simplificada para vocês poderem treinar, né? Em relação àquela da escrita convencional de música, né? Usando a figura de semicolcheia, que eu denominei lá os nomes, né? Cada um tem o seu nome. Mas vocês podem treinar assim também, usando esse formato também, né? Que aí pode até, de repente, facilitar aí o seu entendimento. A subdivisão quaternária, essas variações, né, essas células rítmicas, o estudo dela e o estudo da combinação delas é o que a gente chama de rítmica. Existe um livro que os músicos estudam chamado Pozzoli. Nesse livro ele apresenta as combinações de todas essas células rítmicas, né? Então, todas as combinações. Aí tem as séries, né? São 17 séries, né? E aí você vai estudando, né? Cada uma. Eu não usei esse livro nessa aula, porque para a gente estudar esse livro, primeiro a gente tem que entender essas células primeiro, a gente tem que estar bem... ter o entendimento dela e a compreensão dela de forma bem eficiente, né? E para depois a gente poder usar ele, né? Porque lá ele apresenta todas essas células de forma combinada. Então aparecem várias combinações lá para você treinar. E aí tem uma sequência, né, para você fazer. E aí aquilo ali que é o estudo de rítmica, né? Então as variações possíveis e elas vindo em sequência, tá? E aí aqui a dica que eu dou para vocês é vocês treinarem cada uma delas, repetir cada uma delas até vocês assimilar. Então aí tem aqui o tempo, né? Então esse tempo já está acostumado a mexer. Então você pega a partir dessa aqui do segundo, do terceiro, do quarto, vocês treinam cada uma, repete várias vezes até vocês assimilar cada uma dessas células, né? Depois você parte para os outros grupos. Começa com o grupo de uma nota, depois o de 2, depois parte para o de 3 notas. Repete. E aí depois que vocês entenderam a série toda, aí você procura fazer em sequência. Então você faz um compasso com 1, depois no 2, depois no 3 e no 4. E assim por diante, com os outros também. E aí depois no final você pode fazer um desafio para você mesmo, né? E fazer toda a sequência, todos os grupos de uma vez só. Então, em sequência, né? Esse grupo. Esse estudo assim, os americanos chamam de série, né? Eles estudam dessa forma. As células rítmicas, né? Bom, outra dica também que eu dou para vocês fazerem de exercício, para ajudar vocês aí no exercício, é vocês usarem um metrônomo, né? O metrônomo é aquele aparelhinho que eu usei, né? Aquela batida lá.
Recomendo vocês procurarem lá no Google, né, Play Store, Google Play Store, né, tem lá o metrônomo. Eu utilizo esse metrônomo aqui, ó. Para mim ele é o melhor dos que eu já pesquisei, usei vários lá que tem lá, mas esse para mim aqui é o melhor, porque ele nunca travou. Assim, desde quando eu uso ele não trava. Tá? Tem muitos metrônomos lá que às vezes você está usando e de repente ele para de funcionar. Ele dá umas travadas, né? Esse aqui não. Por isso que ele para mim ele é o melhor. E outra coisa também é que ele é simples de mexer, né? E aí, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aí aqui ele tem as formas de compasso. Então, por exemplo, essa aqui, ó, é a forma de compasso binária, tá? E aí aqui também, ó, nessa primeira parte tem a forma de compasso binária. Aqui você tem a velocidade, né, que a gente chama de andamento dentro da música, a velocidade dessas batidas, né? Aí quanto maior o número, mais rápido elas são, tá? E aqui nós temos também as subdivisões, né? Lembra que eu falei para vocês, ó? Então aqui a segunda aqui é a subdivisão binária. Vou demonstrar para vocês aqui, ó. Ó, primeira divisão binária, forma de compasso binário, divisão. Aí a subdivisão binária. Depois a subdivisão ternária. Depois a subdivisão quaternária. Cinco notas. Depois 6. Sete notas. 8. 9. Olha lá, o 9. E aí vai, vocês vão experimentando, vão mexendo, vão fuçando nele, tá? É um aparelho útil, importante e fundamental para o estudo de rítmica, porque se vocês não usarem ele, eu recomendo usar, porque aí vocês vão ter mais precisão na hora de executar cada uma dessas figuras aqui. Vão ter muito mais precisão, tá? Então o metrônomo, a função dele, o objetivo dele, do uso dele, é a gente ser mais preciso na execução de cada uma dessas notas, né, e as figuras dessas notas. Tá bom? Então é isso, agradeço e bom estudo.